Pronto. Então, o assunto que eu trouxe para abordar com vocês essa noite é sobre endometriose. Meu nome é Isabela Almeida, né? Eu sou nutricionista e eu trabalho diretamente com saúde da mulher, com ênfase em endometriose e fertilidade. Imagino que tem muitos aqui que talvez nunca ouviu falar nesse termo, não tem conhecimento, então a gente vai começar falando um pouquinho do que é a endometriose. A endometriose é uma doença que acomete mulheres, acomete em cada, é uma média de 1 a cada 10 mulheres sofrem com endometriose. E a questão maior da doença é que o pico de diagnóstico, geralmente essas mulheres vão descobrir que tem endometriose por volta dos 25 a 35 anos de idade. Por que que demora tanto a descobrir que tem endometriose? O diagnóstico é um diagnóstico difícil e nós temos uma cultura atual na nossa sociedade, dentre as pessoas, entre a área médica, assistência da saúde, é que sentir dor é normal, é como se a mulher iniciasse ali o período reprodutivo, tem a primeira menstruação, é normal sentir cólica, é normal sentir dor. Isso é algo que a mulher tem que passar, é um sofrimento que ela vai passar de qualquer forma. Então, por já ter esse conceito muito enraizado, essa menina ali com 12 anos, quando ela inicia o período menstrual e ela começa a ter aquelas cólicas intensas, que é uma das principais características, sintomas da doença, ela é tida como, ela não é muito ouvida, ela é assim, é assim mesmo, é cólica, é menstruação, você vai sentir isso mesmo. E aí vai se arrastando ao longo de anos. A média de tempo para essa mulher que ela começa a sentir os sintomas, para até ela descobrir, varia de 8 até 11 anos. Então, ela fica sofrendo com a doença em média de 8 a 11 anos. Quando vai descobrir essa doença, quando vai descobrir que ela tem endometriose, já está no estágio bem avançado, essa mulher tem um comprometimento de vida muito grande, e isso impacta em vários estágios da vida dela, dentro social, trabalho, pessoal, em relacionamento, no casamento, na família, então tem um impacto social muito importante. O que de fato é a doença? Como coloquei na descrição, ela é caracterizada pela presença de tecido semelhante ao endométrio fora do útero. Para ficar fácil, o que acontece? A mulher tem o útero, né? Tem até essa imagem, é o útero, e tem as trompas e o ovário. Esse é o formato ali do útero com os ovários. O endométrio é um tecido que fica dentro do útero e não tem problema nenhum e é ótimo. E a cada ciclo menstrual, esse endométrio ele cresce por estímulo de hormônio, principalmente o estrogênio, vai fazer um estímulo para esse endométrio crescer, para possivelmente, se essa mulher engravidar nesse mês, ela vai ter implantação ali do embrião e ela não vai menstruar. Quando essa mulher não engravida, não tem a fecundação, não tem a implantação, esse endométrio descama, que é a menstruação. Só que a endometriose é quando esse endométrio que estaria ali dentro do útero, esse tecido, ele começa a invadir outras regiões. Então, é a presença desse endométrio fora do útero. Ou, por exemplo, na bexiga, na região da pelve, às vezes nas trompas, nos ovários, no intestino, que é muito comum. Tem uma teoria que fala o seguinte: essa menstruação ela desce, né, pela vagina, do útero para a vagina, e uma parte dessa menstruação ela volta para a cavidade abdominal e respinga nos órgãos da pelve. E por conta disso, algumas mulheres que têm uma susceptibilidade de ter uma alteração genética de ter endometriose e ter um sistema imunológico alterado, por algum motivo que a gente ainda não conhece bem, esse endométrio, esse sangue que respinga, essa menstruação que volta, ela não consegue sair dali. É como se ela ficasse ali, aquele sangue fica. Esse foco de endometriose que fica ali no intestino, na bexiga, ele também cresce todos os meses. Ele sangra e por isso essa mulher sente tanta dor, porque o mesmo que acontece dentro do útero vai acontecer também nessa região fora do útero. Aí essa foto aqui ela já é uma representação mais fácil de ver.
Esses pontinhos escuros são focos de endometriose. Aqui, no caso, está acometendo a região da pelve, pode acometer os ovários, pode acometer a bexiga, e isso é um tecido do endométrio fora do útero. Essas células de endométrio fora do útero geram uma inflamação muito intensa de forma local e também no corpo todo, porque às vezes a gente pensa assim, endometriose só está no ovário, só está na bexiga, mas aquela inflamação ali, ela está impactando no corpo da mulher como um todo. Quanto mais inflamação, mais dor essa mulher tem. E como eu falei, a endometriose é uma doença inflamatória, com a principal característica dela é a inflamação, e também é uma doença hormonal. Todo mês, essa mulher vai ter o ciclo menstrual, os hormônios do ciclo, eles variam. A gente tem uma predominância do estrogênio na primeira fase do ciclo e uma predominância da progesterona na segunda fase. O estrogênio é como se ele alimentasse essa endometriose, fizesse os focos crescerem, né? Eles crescem e sangram todos os meses. E é a questão da mulher com endometriose, ela tem uma desregulação nesses hormônios. Ela tem muito mais estrogênio em comparação com a progesterona. Esse desequilíbrio agrava muito a doença e faz com que essa doença ela se espalhe com muito rápida, né? Se prolifere bastante as células endometrióticas. Como que é feito o diagnóstico? Como é que eu sei que eu tenho endometriose? Como é que eu vou, né? Como que seria isso? O primeiro que a gente observa, a gente faz uma conversa com a paciente, através dos sinais clínicos. Esse exame ginecológico clínico é muitos sinais clínicos, é entender as dores que essa mulher sente, como é que é o ciclo menstrual, quando que foi a primeira menstruação, se ela tem dor ao evacuar, como que é o funcionamento intestinal dessa mulher, como que é durante a relação sexual, porque é muito comum mulheres com endometriose terem dor durante a relação sexual. Se ela sente dor ao urinar, é muito comum essas mulheres terem infecção de urina, de repetição. É aquela infecção de urina que tem sempre infecção, mas nunca consegue, às vezes, encontrar ali qual que é a bactéria que está causando a infecção, porque é uma infecção que acontece do lado de fora. Aquele foco que está na bexiga inflama aquela região e gera uma infecção, mas é uma infecção externa, não interna. Então, não é causado por bactéria, é causado pelo foco da endometriose. Tem pacientes que têm muitos sintomas intestinais, que é aquela barriga estufada, intestino fezes no formato de bolinha, ou diarreia, ou aquele intestino preso que fica ali dias sem ir ao banheiro. Tem pessoas que ficam até mais de uma semana sem ir ao banheiro. São mulheres que às vezes têm diarreia, o estufamento. A gente até fala que é um sintoma muito clássico, aquela barriguinha estufada de grávida, aquela mulher que às vezes de manhã ela acorda bem, mas ao longo do dia ela vai ficando com a barriga estufada e dura. Às vezes com um copo de água ela já sente qualquer coisinha que ela come assim, diferente, que eu falo assim, água, alimento saudável, não, ela tá tão sensível a tudo que tudo ela gera esse estufamento na barriga. Isso tudo são indícios que essa mulher pode ter endometriose. Diante de uma análise bem detalhada, que eu vou falar mais à frente de quais são os sintomas, a gente levanta a suspeita, provavelmente essa mulher pode ter. Para confirmar, a gente já vai para os exames laboratoriais. São 2 exames que a gente tem hoje de padrão ouro para fazer esse diagnóstico, que é a ultrassonografia, que é a ultrassom, a transvaginal, mas deve ser feito um preparo intestinal. E o segundo exame é a ressonância, também com preparo intestinal. É muito importante que os exames para diagnóstico de endometriose sejam feitos em locais especializados, com profissionais que entendam do assunto e que sejam especialistas. Por que isso? Porque os focos de endometriose, eles podem estar pequenos, estar em locais que são difíceis de serem vistos. Se for um profissional que não conhece, que não sabe muito bem, vai passar sem ele se dar conta. Vai ver ali algo e não vai dar tanta importância e vai passar como se aquela mulher não tivesse nada. Se não for feito em um local especializado, muitas vezes essa mulher não vai fazer o preparo intestinal. O que é preparo intestinal? É quando essa mulher faz um preparo no dia anterior. Ela faz uma alimentação específica,
faz uso de laxante para esvaziar o intestino. Lá na hora também tem todo um preparo para ser feito, porque se tiver fezes no intestino, não vai ser possível visualizar os focos. Tem focos que são muito pequenos, então tem que ser muita atenção na hora de fazer o exame. Então, o que eu chamo atenção aqui para essa questão de diagnóstico são esses dois exames que a gente tem, que é a ultrassom e a ressonância, mas devem ser feitos com todo cuidado, com preparo intestinal em locais especializados, porque pode ser que venha um exame negativo, que fala que não tem, mas essa mulher tem tem o quadro clínico todinho, então a gente vai mais pelo quadro clínico do que um exame desse, tá? Isso acontece muito. E o que é a laparoscopia? A laparoscopia praticamente já é a cirurgia mesmo, é quando essa mulher vai fazer a cirurgia. Então, assim, é o mais invasivo. Na maioria das vezes, quando a paciente tem indicação de cirurgia, ela já vai fazer a retirada de focos, não é um exame para fazer um diagnóstico mesmo, é um exame que a gente já constata que é endometriose, mas já é um exame que ali já fez os exames laboratoriais, a clínica, e o médico já tem bastante certeza que essa paciente tem endometriose. Como eu comecei a citar, os principais sintomas, a gente fala que são dificuldade de engravidar. Muitas mulheres que às vezes têm dificuldade de engravidar, não está ali há mais de um ano tentando engravidar e não consegue. Às vezes ela não tem dor nenhuma, nada de dor, mas ela tem dificuldade de engravidar. Isso é um ponto que a gente pede para fazer rastreio de endometriose. Dor durante a relação sexual, cansaço, desânimo, ansiedade, depressão, tudo isso são sintomas de endometriose. Dor pélvica crônica. O que é dor pélvica crônica? É aquela mulher que ela sente dor na barriga o tempo todo. É uma dor crônica, ela não melhora, ela está sempre com dor na barriga. Dor ao evacuar, dor ao urinar e cólica menstrual, que é a que a gente chama de cólica incapacitante. Qual é a diferença de uma cólica menstrual normal para uma cólica menstrual de uma mulher com endometriose? Uma cólica de uma mulher com endometriose é uma cólica incapacitante. Essa mulher ela não consegue trabalhar, ela mal consegue levantar da cama, fazer suas atividades do dia a dia. É aquela mulher que às vezes ela tem que parar no hospital para tomar medicação para ver se controla e mesmo assim é muito difícil, porque é uma dor extremamente forte. Tem alguns estudos que comparam a cólica da endometriose com a dor do parto, de tão intensa que é a cólica. Às vezes, se tiver alguma mulher aqui que se identifica com algum sintoma desse, a gente pensa assim: ah, não, então eu não tenho endometriose, não, eu não tenho cólica desse nível, eu nem sinto cólica, mas a cólica é um dos sintomas que são mais gritantes, mas você pode não ter cólica nenhuma, mas você ter algum outro indício, por exemplo, dificuldade de engravidar, dor durante a relação sexual, ou infecção de urina de repetição, que são sintomas que podem também indicar que você tem endometriose. Então, assim, não ter cólica não significa que você não tenha a doença diante do quadro clínico. E a dor não é proporcional à gravidade da doença. Tem pacientes que têm uma dor muito forte e às vezes tem uma endometriose, vamos dizer assim, um grau mais leve. E às vezes tem uma mulher que quase não tem cólica e ela tem uma endometriose muito mais invasiva, de um grau muito mais avançado. Isso por quê? Porque o foco, dependendo da localização do foco, ele pode estar em cima de um nervo, de uma região de muita dor, e aquele único foco ali causar um estrago, né? Uma dor muito intensa. As características principais da doença é esse quadro inflamatório, é uma doença que tem uma inflamação local e no corpo todo, é uma mulher extremamente inflamada, é uma mulher que tem um sistema imunológico desregulado. O que seria um sistema imunológico desregulado? É um sistema imunológico que ele não sabe exatamente o que é do organismo e o que não é. Porque o nosso sistema imune, qual que é a função dele? É de defesa. Entrou uma bactéria ou entrou um vírus, ele ativa ali o nosso exército para destruir aquele vírus, aquela bactéria e pronto. O sistema imune dessa mulher com endometriose, ele é confuso, ele não entende muito bem. Às vezes a gente está ingerindo às vezes uma proteína que não tem problema algum, esse sistema imunológico não reconhece aquela proteína e começa a querer atacar aquela partícula, sendo que não era para atacar. Ou às vezes tem por exemplo, alguma célula ali que ela deveria
atacar, tirar, evitar que ela proliferasse, e ele não faz isso. Então, ele é desregulado, ele não funciona muito bem. E aí, por isso que uma das estratégias que a gente trata essa mulher é regular esse sistema imunológico. Estrogênio dependente, por quê? Porque é o estrogênio que alimenta, que aumenta, que piora esse quadro de endometriose. É o estrogênio que faz essas células, esses focos crescerem, se proliferarem, né? A angiogênese é o surgimento de novos vasos. Então, é uma característica da endometriose também. A gente fala que é uma doença muito invasiva por conta disso, que aquele foco que surge ali, ele vai surgindo vários vasinhos ali, vai chegando nutriente, vai chegando comidinha para aquele foco e vai só nutrindo aquele foco porque tem esse estímulo aí de produção de angiogênese. E lá na frente a gente vai ver que tem alguns componentes nutricionais, vou citar o resveratrol, a quercetina, que são componentes que atuam inibindo essa produção de novos vasos. Então, atua inibindo a angiogênese. Então, por isso que o tratamento nutricional tem um efeito muito interessante, muito eficiente. Alteração hormonal, porque além do estrogênio estar alto, as mulheres com endometriose tendem a ter um quadro clínico chamado predominância estrogênica. O que é predominância estrogênica? Predomínio do estrogênio com redução de progesterona, ou redução da produção ou da ação dessa progesterona. A progesterona deixa a mulher mais calma, mais tranquila, mais feliz. E aí são mulheres que não têm a ação desse hormônio de forma eficiente. E a progesterona, ela é anti-inflamatória e ela inibe essa angiogênese, ela faz esse controle. E como a gente que tem endometriose tem a ação dessa progesterona diminuída, a gente tem vários prejuízos com relação a isso. E também somos mulheres que temos dificuldade de desintoxicar. O que seria isso? O tempo todo a gente está em contato com toxinas, o tempo inteiro, né? Produtos que a gente usa para o cabelo, agrotóxico dos alimentos, poluição, alumínio, né? Desodorante, essas coisas todas, panelas. O mundo está todo contaminado, muito plástico. E essas mulheres a maioria delas tem deficiência de enzimas relacionadas à eliminação das toxinas. Então, tendemos a acumular muito mais essas toxinas, essas substâncias, do que as outras mulheres que não têm endometriose. Então, a gente tem que estar sempre preocupado em estimular a desintoxicação e, ao mesmo tempo, evitar o contato com essas toxinas. Então, essas características aqui que eu listei são as principais, são os principais pontos que a gente conhece hoje que faz com que a doença ela progrida tão rápido. E são os pontos que a gente trabalha como tratamento. Aqui é só uma ilustração mesmo, mostrando os focos, aonde os focos de endometriose podem acometer, ele pode espalhar em toda a região da pelve, já vi casos de endometriose no nariz, foi um caso assim raríssimo que eu vi, que uma seguidora no Instagram entrou em contato comigo e me contou, então achei um caso bem isolado, já teve casos no pulmão, então assim, ela realmente é uma doença muito invasiva, mas o mais comum é na região da pelve, que é essa região aí que a gente está vendo, o intestino acomete muito. E aqui, os disruptores endócrinos são exatamente essas toxinas que eu acabei de falar. O que são disruptores endócrinos? São essas substâncias aí, ó, do plástico, dos cosméticos, os agrotóxicos, às vezes aquela pessoa que está sempre esquentando uma marmitinha, leva a marmita para o trabalho, leva a marmita no plástico, aí esquenta ali no forno ou no micro-ondas o plástico e consome aquela comida todos os dias. Ou então aquela pessoa que trabalha no escritório e está sempre tomando cafezinhos, né? Aquela mulher que está sempre tomando cafezinho no copinho de plástico, ela está ingerindo uma quantidade gigantesca de xenobióticos, xenoestrógenos, que são os disruptores endócrinos. Essas substâncias, de forma direta, elas atuam atrapalhando o funcionamento dos nossos hormônios. Isso não é nem indiretamente, é diretamente. Essas substâncias vão lá no receptor dos nossos hormônios, porque o hormônio ele funciona assim, tem o hormônio e tem o receptor. É como uma chave e uma fechadura. Eles têm que se ligar para ter a ação.
Essas substâncias vão fazer com que mude a ação dos hormônios, ou vai fazer ter um estímulo maior, ou vai fazer não ter função nenhuma, ou vai fazer uma função completamente diferente. E isso acontece com todos os hormônios do nosso corpo. Os que mais interferem, principalmente nessa questão da saúde da mulher, é os hormônios da tireoide. A tireoide é muito sensível aos disruptores endócrinos, e também a questão dos receptores do estrogênio. Então, assim, essa mulher ela tem que reduzir o contato com essas toxinas, porque essas toxinas, por si só, além de elas inflamarem o nosso corpo, elas vão fazer com que esse estrogênio, elas vão atuar lá no receptor de estrogênio, potencializando a ação desse hormônio, então piorando o quadro da endometriose. Aí eu ressalto a importância de fazer trocas simples, né? Que chamo de trocas inteligentes. Não tem como nós ficarmos numa bolha e não ter contato nenhum com plástico. Hoje a gente tem um termo que a gente já conhece que chama microplásticos. Então, são partículas, nanopartículas que está presente na água, no solo. E, infelizmente, o mundo está contaminado. Só que tem coisas que a gente pode amenizar, reduzir danos, evitar contatos. Como eu falei, se é uma mulher que está ali tomando sempre o cafezinho no copo de plástico, por que não troca aquele copo de plástico por um copo de vidro, uma xícara? O filtro de café é de plástico, às vezes vai coar um café, aí aquele filtro ali é de plástico, aí passa aquela água quente ali. Troca pelo de inox, né? Assim, eles são iguais, só material diferente. O copinho de plástico, pela caneca ou a xícara. A marmita, leva marmita todos os dias. Troca a marmita de plástico pela de vidro ou de inox. A panela de alumínio, minhas panelas são de alumínio, são de teflon. O teflon, se você risca um pouquinho dele, ele tem um risquinho, já era, não dá para usar mais. Aquilo ali é uma fonte gigantesca de contaminação. Então, trocar panelas de alumínio por inox ou panelas de cerâmica também. Cápsulas de café. A maioria das cápsulas de café tradicionais, se vocês olharem ali, são cápsulas de alumínio. Então, você vai fazer um cafezinho ali, você está bebendo alumínio. E isso é muito grave. Não tem muito a ver com a endometriose, mas esse alumínio ele tem um potencial extremamente tóxico para o nosso cérebro. Então, pode desencadear futuramente Alzheimer, Parkinson, doenças relacionadas ao sistema nervoso central. Mesmo uma dorzinha de cabeça, um raciocínio ruim, uma memória ruim, está muito relacionada à intoxicação por metais pesados e principalmente alumínio. Uma opção que a gente teria de troca seria trocar essa cápsula de café por uma cápsula de café biodegradável. Hoje a gente tem essa opção aí no mercado. Então, são coisas simples que a gente pode fazer e que reduz demais o contato com essas toxinas e fazem muita diferença. Essas toxinas, além de fazer muito mal para essa questão hormonal, e para a mulher com endometriose, piora muito o quadro de dor, o quadro de infertilidade. São mulheres que têm uma qualidade ovariana, os óvulos dessa mulher têm uma qualidade muito ruim devido a esse excesso de toxinas. Então, essa mulher tem muita dificuldade de engravidar, tem um risco muito maior de ter problemas na gestação quando ela consegue engravidar, tem muito risco do bebê nascer com alguma condição, autismo ou TDAH, com alguma condição aí na vida adulta. Então, é muito importante a gente olhar com atenção para essas toxinas. E, além disso, essas toxinas aí, esses contaminantes, favorecem o ganho de peso. Simplesmente por ser toxinas, alterar o funcionamento do nosso corpo, fazem a gente ganhar peso, aumentar células de gordura. Né? Então, pessoas que também estão buscando emagrecimento, melhorar a composição corporal, é importantíssimo olhar para essa questão ambiental. O melhor detox é não intoxicar. Eu falo muito isso, por quê? Porque às vezes a gente vê assim, propaganda, né? Isso aqui é detox, não sei o que é detox. A gente tem estratégias detox, sim, que estimulam a função de fígado, em função de intestino, otimiza bastante a função desses órgãos que já fazem a detoxificação. Só que o básico, ele funciona muito. O que é esse básico? É evitar o contato, fazer essas trocas inteligentes
e ter uma alimentação anti-inflamatória de forma geral. O que seria uma alimentação anti-inflamatória? É uma alimentação que tenha alimentos, frutas, verduras, legumes, o mínimo de industrializado possível e alguns outros componentes que a gente vai conversar mais à frente. Água, tem pessoas que não tomam nem água. Então, como que a gente vai favorecer função de fígado e intestino se nem água o nosso corpo tem? Então, assim, quem não toma água, com certeza tem um prejuízo muito grande de desintoxicar. Essa mulher com endometriose, ela já tem deficiência em enzimas que fazem esse processo. Então, vão ser mulheres que vão tenderem a acumular mais toxinas. Se elas não se preocuparem em aumentar a ingestão de água, de fitoquímicos, vitaminas, minerais, uma dieta que favoreça essa eliminação das toxinas, muito possivelmente vai piorar de forma absurda a doença, vai progredir muito rápido, qualidade de vida muito ruim, muita dor e muito desgaste, e muito assim, rendimento do trabalho péssimo, baixa autoestima, tem muita relação com ansiedade, depressão, frustração. Então, é uma bola de neve de problemas. Alimentos que inflamam, né? Que a gente fala aqui que essa dieta é inflamatória, por que alimento inflama? Na verdade, tudo é um conjunto. A gente olha por um alimento de forma isolada, por exemplo, a carne. A carne inflama? Depende do contexto que ela tá. Se eu for olhar ela isolada, a gente tem um índice que chama índice de Prowl. Cada alimento a gente classifica com uma numeração, com esse número. De acordo com a numeração que esse grupo de alimentos está classificado, ele tem um potencial inflamatório maior ou menor. Esses alimentos que estão aqui nessa figura, por exemplo, nesses fast foods, carnes vermelhas, queijos, leite derivados, embutidos, açúcar, as farinhas refinadas, eles têm um potencial inflamatório maior. Só que é importante destacar que não existe um alimento inflamatório. Talvez exista o alimento inflamatório para você. Depende muito do organismo que vai receber aquele alimento e quais os outros alimentos que essa pessoa consome. Então, às vezes, para mim, comer um pedaço de carne vermelha é extremamente inflamatório. Talvez para uma outra mulher não é tão inflamatório assim. Vai depender de cada organismo, da quantidade que cada pessoa consome, da frequência que ela consome e quais os outros alimentos que ela está consumindo. Então, a gente olha sempre o contexto. Para ficar mais didático, a gente acaba colocando esses alimentos aí como alimentos inflamatórios. Então, uma alimentação rica em alimentos industriais, aquela pessoa que só consome industrializados, que come aquela alimentação que só tem carne vermelha, cheia de gordura, muito pão, muita farinha, muito sorvete, muito doce. Essa é uma característica de uma alimentação inflamatória, que piora muito o quadro inflamatório da endometriose e muito o quadro de dores. E geralmente, pessoas que têm esse tipo de alimentação aqui são pessoas que são sedentárias, são pessoas que dormem mal, então tem um estilo de vida inflamatório, que é totalmente desfavorável para o tratamento da doença. Agora, como que eu vou desinflamar o meu corpo? Eu tenho endometriose, sinto esse monte de dor, estou inchada, não estou me sentindo bem, estou muito cansada, sei que eu tenho endometriose, muita dor. O que a gente fala aqui? O que é desinflamar? A base é uma alimentação saudável, rica em verduras, legumes e frutas, sementes, oleaginosas, um ótimo consumo de água. A gente tem um passo a passo, que é cuidar do intestino. A gente tem estratégias para cuidar do intestino, que é o consumo maior de fibras. A gente gosta muito de usar sementes, chia, linhaça, aveia, psyllium, o consumo de água. Existem sim alguns suplementos que a gente usa para potencializar aí a saúde intestinal, mas o básico aí das fibras, verduras, legumes, fitoquímicos tem que estar bem estabelecido. Então, o intestino saudável é fundamental para desinflamar. Esse intestino que não está saudável, que está ali com muitos gases, intestino preso ou diarreia, ele tem um conjunto de bactérias ali que chama estromboloma. Essas bactérias fazem com que o estrogênio que deveria ser eliminado, ele seja jogado de novo para a corrente sanguínea. Então, ele não deixa esse estrogênio ser eliminado. Ele retroalimenta, ressintetiza para o sangue.
Então, essa mulher com endometriose, que tem aí esse estrogênio mais alto, isso piora demais o quadro. Ela tem, às vezes, não uma produção excessiva, às vezes ela tem uma metabolização inadequada do estrogênio. Então, cuidar do intestino é fundamental para metabolismo hormonal e também para desintoxicar. O intestino é um dos principais órgãos de detox. Além disso, estimular o funcionamento de fígado. O fígado também são dois, né? O fígado e o intestino são os órgãos principais de detoxificação. Eles fazem isso todos os dias, todas as noites, né? Por isso que é tão importante a gente dormir bem e não dormir com a barriga cheia. Por quê? Porque ali no período noturno é a hora que a gente vai ficar em jejum para o corpo desintoxicar, eliminar toxinas, finalizar processos digestivos. E se a gente enche de comida ou não dorme bem, a gente interrompe esse processo de detoxificação. Né? Então, na mulher com endometriose, isso já é muito mais difícil. Então, o que a gente faz? Dá muito nutrientes para esse fígado, cuida bastante dele, coloca bastante alimentos fontes de cisteína, para ter uma maior produção de glutationa, que é um antioxidante muito importante. A gente gosta muito da silimarina para o fígado. Vinagre de maçã também ajuda muito nesse estímulo de desintoxicar, estímulo de produção de enzimas hepáticas, da vesícula biliar. Então, é muito interessante também. Ajustar vitaminas e minerais. O nosso corpo ele é totalmente dependente de um estado nutricional adequado. Então, se tiver essa mulher que está inflamada, cheia de deficiências de vitaminas, vitamina D baixa, uma B12 baixa, um zinco baixo, essas deficiências nutricionais elas precisam ser corrigidas para a gente ter aí uma produção hormonal excelente, otimizada, né? A gente precisa de aumentar a oferta de antioxidantes para desinflamar. Aí eu falo o seguinte: o ideal é que a gente vá colocando estratégias ao longo do dia. A cada 2, 3 horas, alguma estratégia antioxidante, que pode ser um chazinho, uma fruta, um shotzinho, o própolis é muito legal. Então, às vezes começa o dia com um chá, no meio da manhã ali coloca umas frutas com castanhas, a salada do almoço bem colorida, verde escuro, o brócolis, couve-flor, couve. Ali no meio da tarde, talvez, se tiver possibilidade de fazer uma outra refeição, usar ali um abacate, que é uma fonte de glutationa maravilhosa, coloca um cacau, uma canela, que é tudo anti-inflamatório. Finaliza o dia com outro chazinho, umas gotinhas de própolis. O própolis ajuda tanto na questão intestinal, tanto na questão da ansiedade e também na produção de melatonina, para otimizar o sono. Então, ter essas estratégias ao longo do dia é fundamental para desinflamar o organismo de uma mulher com endometriose. E o consumo adequado de água. Não adianta fazer tudo isso que eu falei e não ter um consumo mínimo de água. Sem água a gente não desinflama, sem água o intestino não funciona, a gente não desintoxica, nada acontece, a gente não tem energia. Alguns chazinhos aqui, pensando no quadro inflamatório da endometriose. São os chás que eu mais gosto de usar. Unha de gato, e tem o chia amarelo também, que é um chá excelente. São 2 chás muito bons, são anti-inflamatórios mesmo. Quando tá aquela ali, período de dor, aquela mulher que sente muita cólica, é muito bom de usar. Eu só alerto para as mulheres que estão tentando engravidar, são chás que a gente não faz uso contínuo. Camomila, extremamente anti-inflamatório, ajuda na redução da cólica, ajuda naquelas mulheres que são muito ansiosas, nervosas, então é um chazinho para isso. O chá verde está associado à redução do foco, então a gente tem estudo com chá verde que está relacionado ao foco reduzir com o uso dele. Chá de gengibre para essas mulheres que têm esse estufamento da barriga, muitos gases, ele é extremamente digestivo. Espinheira santa, carqueja, dente de leão são chás excelentes para fígado e tem um potencial anti-inflamatório muito bom. Então, eu recomendo que façam o uso de chá em torno de 2 xícaras ao dia. Não adoçar o chá, pode tomar chá na temperatura que preferir. E a gente só orienta fazer o chá e não consumir após 24 horas. Durante 24 horas pode consumir, mas passou de 24 horas já não teria um efeito tão interessante, tá? E também não precisa tomar litros de chá, igual eu falei, de 2, no máximo 3 xícaras por dia, já atende bastante a necessidade que a gente busca. Os temperos, né, a gente não menosprezar os temperos, a própria cebola, o alecrim,
azeite, canela, gengibre, orégano, temperos naturais como um todo, o açafrão ele tem um destaque gigantesco de ter essa ação anti-inflamatória. Então, parece que não, é uma quantidade pequena que a gente coloca, né? Mas uma pitadinha no almoço, uma pitadinha no jantar, e todos os dias tem um efeito ótimo. Eu gosto de indicar muito no azeite de oliva, colocar uns raminhos de alecrim, o alho picadinho e sementes de romã. Tem um efeito anti-inflamatório incrível. E a semente de romã, essa combinação com o alho, eles também estão relacionados à redução dos focos. Então, é uma ação muito interessante mesmo. Aqui segue alguns suplementos, né? Que a Fátima, a gente estava conversando mais cedo também, que são, eu gosto muito do gel para indicar para as pacientes que têm essa distensão abdominal, tem um efeito muito bom. E eu destaquei aqui alguns suplementos Isabela, também. Oi? se você quiser voltar aí nos suplementos, ô Mônica, você quer falar alguma coisa? Eu não vejo vocês, tá? Pode falar, eu complemento, Fátima. Você deve ter preparado Porque aí. a Isabela, ela não conhece os suplementos, ela conhece mais o suco, né? O gel de aloe, o É o puro único que eu amarelinho, né? conheço. Ela conhece não como suplemento, mas ela conhece o desodorante e o gel dental, que também estão aí mais para frente. Aí, coladinho no suco amarelinho aí, Isabela, que você conhece, a gente tem uma fibra, que é o Fields of Greens, é um termogênico natural, ela sacia a fome, é antioxidante, ela tem brotos de alfafa, clorofila, mel, pimenta caiena, é rica em fibras, beta-caroteno. Aí a gente tem o bipólen, que é o pólen da abelha e o pólen da flor, né, que também aí vai ajudar aí na depressão, TPM. Aí na frente tem o Royal Jelly, que é a geleia real, né? Que eu acredito que você não conheça da Forever, mas você conhece aí como suplemento, né? A gente usa muito, né? Eu uso muito na minha prática para a mulher que está tentando engravidar, né? Que começa o tratamento para infertilidade. Tem Olha que resultados bacana aí, ó. ótimos. Em Forever a gente tem esse suco aí do meio, o amarelinho, é o Bits and Pits, ele tem o aloe vera agregado ao pêssego, né? Que está ligado aí à fertilidade, está ligado aí às vezes às rinites, às ites, às alergias. Esse vermelhinho aí, ó, é o Berry Nectar, que ele tem acrescido no aloe vera a maçã e o cranberry, quando você fala lá que elas têm infecção de urina de repetição, aí no caso, olha só, a cranberry pode estar atuando aí, né, utilizando esse suco. Ao lado desse Berry Nectar aí, a gente tem o Mil Blend, é um super antioxidante. Ele tem a cúrcuma, tem lisina, tem vitamina C, vitamina D, tem selênio, zinco, tudo de bom de antioxidante, né? Aí eu coloquei um ômega 3, que eu acredito que você também possa indicar aí para esses casos, né? Esse que você falou, esse azul Imunoblend aí, esses componentes que você citou, esses suplementos, são suplementos que a gente usa muito quando a gente está trabalhando tolerância imunológica, que é uma das fases do tratamento. Todas essas vitaminas ajudam bastante na fortalecer o sistema imunológico. Geralmente, na terceira etapa do tratamento, a gente faz isso. Porque toda mulher com endometriose, ela tem um sistema imunológico deficiente, meio assim, desregulado. Então, são nutrientes muito bons. Eu não sabia que a Forever tinha esse Então, produto assim. eu vou até o bar ter o prazer de apresentá-los todos para você. Aí, logo após o ômega 3, eu coloquei aí o Ultra Buddy. Esse Ultra Buddy, ele tem picolanato de cromo. Então, você que ele vai atuar aí junto ao diabetes, né? E todos aí esse último aí, esse garlic thyme, é alho com tomilho. Olha aí o alho aí, né? Olha, Todos esses suplementos
tem outros ainda, a gente tem cálcio, só que para falar de todos aqui é um pouquinho complicadinho por causa do tempo, né? Mas a gente potencializando com o suco antes de dormir ou nos horários estratégicos, né? Ele vai aí entrar em sinergia e potencializa muito mais. Com certeza. Mônica, quer falar alguma coisa? Sim, quero sim. Parece que é bem completo, né? As vitaminas. Sim. Então, 100%. Então, à medida que a Isabela foi falando, eu fui anotando aqui os suplementos, né, que a gente utiliza, que tem aí, está diretamente relacionado, e foram exatamente esses daí, né, que eu tinha anotado aqui, né, o bipólen, né, e a geleia real também, o bipólen principalmente, ele tem uma ação digestiva muito, muito interessante também, Isabela, porque é o pólen da abelha, né, então a gente tem os produtos da abelha também, que favorecem muito, né, junto com a geleia real, que estimula, né, também auxilia muito na fertilidade. O Berry Nectar, o Aloe Berry Nectar, né, que é o vermelhinho ali, o gel de aloe vera Berry Nectar, ele também para o fígado, né, para poder auxiliar, para o fígado, para poder auxiliar, né, na questão da desintoxicação, da estimulação também, ele é muito interessante. O Beets, que é o de pêssego, para as questões hormonais, né? Tanto as questões hormonais da mulher mesmo, né? TPM, quando a mulher está na menopausa. Oi? Qual que é a diferença desses 3 potes, né? Um é com pêssego, né? O outro é com, eu entendi que é com cranberry. Qual que é a diferença desse com pêssego aí? É o sabor? O pêssego, ele é acrescido de pêssego, né? É o gel de aloe vera acrescido de pêssego. Né? Então, tem as propriedades do pêssego, né? Quais são as propriedades que hoje a gente mais vê resultado? Né? Tanto na parte respiratória, nas rinites, sinusites, bronquites, né? Ele é bastante utilizado, né? Tanto que a gente indica para as crianças, né? Criancinha já com dias, né? Já pode fazer o uso dele, tá? E o Berry Nectar, ele é acrescido de maçã e a cranberry, que são as uvas do monte. Né? Então, essa é a diferença, né, deles com essas propriedades que potencializam mais. Entendi. Né? Na questão, tem uma a mais. Qual que ajuda na menopausa? O Beets and Pits, que é o de pêssego, esse que está no meio. A gente indica ele nesses casos, né? Bem como os outros, todos os suplementos, né? O óleo de alho, que é um anti-inflamatório muito potente, e é um óleo de alho desodorizado, que é uma característica também da Forever, né? Ele não deixa aquele odor de alho, né? Porque muitas vezes os óleos de alho que tem aí, né? O pessoal reclama que fica com cheiro, né? A pessoa fica com cheiro de alho. E não acontece isso com o nosso Garlic Thyme, porque ele é associado com tomilho. Então, o tomilho ameniza, né, esse odor. Então, esse óleo de alho, eu uso muito na minha prática com candidíase, ajuda muito. Então, eu tenho uma experiência dele, do óleo de alho, junto com o Berry Nectar, para candidíase. Que legal. Sabe? De paciente que ficou anos sofrendo com candidíase e fez o uso, e nas primeiras semanas que já fez, já teve um efeito libertador. Nossa, né? Uma coisa boa. E o ômega 3 também, né? Que também tem essa função anti-inflamatória. O ômega 3, nosso Arcticia, a proporção de EPA e DHA dele é de 1:1. Né? Nós temos essa característica também, que é difícil, né? Pelo menos aqui no Brasil, eu não conheço também não. Um ômega 3 que tem essa proporção 1:1. Então, é um diferencial também, né? E a gente consegue ver resultado muito rápido, sabe? Com todos esses suplementos. Então, esse kit que a Fátima montou aí, né? É um kit assim, que favorece bastante, né, todo esse processo, né, da mulher, como não só na situação de endometriose, né, mas as questões hormonais como um todo, tá bom? Nossa, eu adorei. Mas ainda tem o cálcio, que não está aí, né? Tem alguns outros, porque, igual eu estou te falando, aos poucos a gente vai colocando, né? Mas aí também tem o cálcio,
E você falou do própolis, né? A gente tem o própolis aqui em forma de creme, que é igual a Mônica está citando o candidias, e aí a gente também Sim, também. entra com o própolis creme. Olha. Exatamente. Só mais um detalhe, as nossas fibras também, né? Que na verdade são brotos, né? Porque é broto de alfava, broto de cevada, broto de trigo, pimenta caiena, mel, é isso, né? Que tem no Fields, Então, e ele tem uma quantidade de clorofila, ele tem uma quantidade, né, de fibra muito grande, porque os brotos têm muito mais fibra, né? Do que a planta, né? Já desenvolvida. Então, e tem, né, complexo B, tem cálcio, tem ferro, né, e assim, altamente biodisponível, tá? Então, para essa limpeza, essa desintoxicação intestinal, ele é excelente. A gente tem alguns programas que a gente faz, né, de alguns dias para poder fazer essa limpeza com resultados, assim, fantásticos, né, de melhora mesmo da própria motilidade intestinal, juntamente com o gel de aloe vera, né? Então, temos resultados, assim, fantásticos com isso também. Tá? Muito interessante. Mônica, Isabela, Fátima, eu só gostaria de complementar aí. Primeiramente, a todos, né? Parabéns, Isabela, meu nome é Patrícia. Só lembrando aqui que o pêssego, na medicina chinesa, ele é considerado o fruto da mulher. Então, por esse motivo também, né, o aloe bitis, ele ajuda muito aí as mulheres em todos os fatores. E outra coisa que eu queria complementar, que é um produto extraordinário e foi pouco explorado aqui, é o Ultra Body. Ele tem um óleo de coco, ele tem a cúrcuma, ele tem um óleo de cártamo, além do picolinato de cromo, né? Então, tudo que você falou aí dos temperos são anti-inflamatórios, né? Ele vai contribuir, auxiliar aí nos processos também, tá? Então, era isso que eu queria acrescentar. Obrigada. Nossa, ótimo. Mais alguém? Pode continuar. Estou finalizando. Então, né, esse realmente, igual a Fátima falou, eu não conhecia esses produtos, fiquei encantada de saber, eu só conhecia realmente o gel, que a indicação que eu fazia era para essas questões intestinais, digestivas e antioxidante, mas fiquei, assim, encantada depois dessa explicação de vocês, muito bom mesmo. Os outros suplementos aqui que eu gosto muito é a N-acetilcisteína, né? Que a gente coloca uma dose mais alta para aumentar a produção de glutationa, que é um dos antioxidantes mais potentes que a gente tem. E a mulher com endometriose, ela tem muita deficiência de glutationa. A vitamina D, que a gente mantém ela em níveis mais altos, acima de aí, média de 40, pelo menos acima de 40, o ideal próximo a 50. O resveratrol, como eu falei, o piquenogenol, ele está relacionado à redução dos focos, diminui a angiogênese, o miodesin tem um efeito maravilhoso em questão de dor, a quercetina também está relacionada à redução do foco anti-inflamatório, é muito bom. Então, são esses os suplementos assim com mais evidências que a gente tem aí de resultados com a endometriose. E aqui também, né, igual a Fátima falou, eu conheço esses dois, o creme, né, e o desodorante. São os dois, esse primeiro eu não conheço, mas a gente tem que ficar muito atenta com os produtos que a gente passa na pele, né, no desodorante, principalmente no desodorante que a gente passa num local muito próximo ao seio, é uma região assim que a gente tem que ter muito cuidado, né? Para não estar passando ali contaminantes, igual o alumínio, que tem um potencial bem agressivo, tanto a nível hormonal quanto a nível neurológico, aumenta a incidência de câncer. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não adianta a pessoa alimentar bem, essa mulher se alimentar bem, comer alimentos de qualidade, ter uma ingestão de água legal, mas ela está o tempo inteiro passando produtos que têm ali contaminantes, porque vai passar pela pele essa questão, até mesmo na boca, a higiene da boca, a microbiota, as bactérias que a gente tem na boca, tem uma ligação direta com as bactérias do intestino, com as bactérias da vagina e com as bactérias do útero. Tá tudo ligado. Então, uma higienização adequada da boca, produtos de qualidade, esse cuidado que a gente tem, principalmente pela manhã,
tem um efeito fundamental na melhora do quadro aí dos hormônios, de desinflamar, melhora aí de qualidade de vida para essa mulher. Obrigada, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E esse aqui é um sabonete líquido, né? Ele tem óleo de argan, ele tem jojoba, ele tem a própria aloe vera, o óleo de coco, e o pH dele é neutro. No caso aí da candidíase, ele pode ser feita a higiene vaginal aí com ele. É um sabonete neutro, onde ele vai ajudar aí, né? Como a gente está falando aí, a pele também respira, né? Então, ele vai estar aí atuando nisso tudo. Aí também a gente poderia colocar o aloe jelly, que é a babosa em tubinhos, né? Que também serviria aí na parte de higiene, na parte de hidratação. Como eu disse aí, para candidíase, teríamos o creme de própolis, até mesmo para passar na pele, atuar aí junto com tudo que você falou. Patrícia ou Mônica, que se quiserem acrescentar alguma coisa. O sabonete líquido, eu quero acrescentar, assim, que ele é isento de parabeno e metilparabeno, tá? Então, importante. E por ele ter um pH ideal aí para as partes íntimas, né? Mantendo e protegendo as partes íntimas aí de fungos, bactérias, para que ele realmente possa atuar aí no caso de candidíase e também infecções urinárias, tá? E foi um dos resultados extraordinários que eu tive aí. Muito legal. Acho que falhou, né? A conexão dela. Falando do sabonete ainda também, né? Que eu acho interessante pelo fato dele ter aloe vera. Aloe vera é um prebiótico, né? Então, é o alimento das bactérias boas. Então, vai favorecer, né, as bactérias boas ali da região, né, vaginal, da genitália feminina também, né? Então, é isso. Isabela, muito bom. Isabela, só um minutinho. Isabela, você conseguiria alguns minutinhos para responder algumas perguntas? Claro, pode.